I can read your mind. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame, yeah. But I still don't understand just how your love could do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Crazy right now, your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Oh, yeah. When I talk to my friends so quietly, who we think he is, look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. And I still don't understand just how your love could do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. 'Cause your love's got the best of me. Baby, you're making a fool of me. Got me sprung and I don't care who sees. Baby, you got me. Your love's got the best of me. Baby, you're making a fool of me. Got me sprung and I don't care who sees. Baby, you got me. You got me. You got me. You got me. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love.
Doutor Paulo, pode começar. Posso começar? Boa noite para todos vocês que estão aqui nos assistindo nesse webinar. É um prazer estar aqui como moderador e é um prazer estar aqui recebendo esses três convidados ilustres que muito têm a nos ensinar e muito têm a contribuir para tudo que nós vamos pensar hoje aqui sobre o músculo na UTI. Antes de apresentá-los, eu queria só mandar um beijo grande para minha amiga Cristina Gonzalez, que está nos assistindo. É uma honra, Cristina, e é um medo falar qualquer coisa aqui com você nos assistindo, porque a Cris é uma das maiores pesquisadoras brasileiras, com milhares de trabalhos publicados, muito em composição corpórea, então é uma especialista nisso. E é um prazer muito grande ter você, minha querida amiga, viu? Sempre, por você estar um pouquinho mais perto, nem que seja online, é um grande prazer. E eu vou agora apresentar os nossos debatedores. Então, nós começamos aqui com o Dr. Ricardo Rosenfeld. Dr. Ricardo Rosenfeld é o responsável pela terapia nutricional da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele é diretor do TENUT, da AMIB, ou seja, a terapia nutricional em UTI. Ele é um mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da UERJ e é o editor assistente da Clinical Nutrition Open Science. O outro debatedor, todos eles grandes amigos meus, é o Dr. Rodrigo Costa Gonçalves, de Goiânia, Goiás. Ele é um especialista em nefrologia, em terapia intensiva, nutrologia e nutrição parenteral e enteral. É mestre em ensino e saúde. Ele é membro do board da diretriz da Braskem, que é a nossa Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, no paciente grave. Coordenador das MTNs dos hospitais UGOL e do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia. Já o Dr. Sérgio Loss, que dispensa apresentações, mas é do Rio Grande do Sul, é um especialista em medicina intensiva pela MIB, nutrólogo pela Abram e Braskem, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em endocrinologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador da MTN do Hospital Moinhos de Vento. Então, é um prazer começar a ter você aqui. E eu gostaria de introduzir esse assunto da seguinte forma, porque eu acho que o músculo na UTI é uma coisa que me incomoda muito, porque o músculo, na verdade, a gente sabe hoje que simplesmente o paciente viver não é o suficiente. O que a gente quer, na realidade, é que esse paciente que teve a sua vida temporariamente interrompida e os seus projetos e os seus sonhos possa continuar com tudo isso depois da UTI. E eu acho que o músculo tem uma participação muito grande em impedi-lo de continuar isso ou de favorecer esse paciente para que ele realmente possa ir de encontro aos seus sonhos, de encontro aos seus projetos. Então, acho que o músculo, pela sua funcionalidade, por ser um dos responsáveis pela sua funcionalidade, é muito importante nesse aspecto. Mas, cada vez mais, o músculo se mostra um órgão importante. Hoje, a gente sabe que no organismo tudo conversa com tudo. E, não diferentemente, o músculo conversa com todos os órgãos e os sistemas da nossa economia. Só para dar um exemplo, por exemplo, o BDNF, né, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é extremamente importante em preservação neuronial, em neurogênese, aprendizado, em memória, etc. e tal, isso é liberado muito pelo exercício físico. E aí me pergunto, será que o exercício físico dentro da UTI poderia melhorar a cognição do paciente pós-UTI? Enfim, cada vez mais a gente coloca esse músculo e entende que esse músculo está numa posição muito especial, na realidade, em relação a todos os outros órgãos e sistemas, e cada vez mais a gente precisa dar conta desse músculo e da importância que esse músculo tem. E, ao mesmo tempo, eu sempre me sinto incapaz. Na realidade, quando eu tento manter a musculatura do paciente na UTI, ou evitar que ele perca muita musculatura, vejo todas as possibilidades que a gente tem hoje na nossa prática clínica e todas me parecem insuficientes. Me parece que dentro da UTI, num período pelo menos agudo, a manutenção da massa muscular tem resultados pífios até hoje, é a minha opinião. E é por isso mesmo que eu trouxe este assunto de músculo na UTI para nós debatermos,
porque eu acho que agora estão saindo várias possibilidades da gente eventualmente interferir nesse músculo, na membrana neuromuscular, enfim, uma série de pontos, tem os MABs da vida também podem ser utilizados, enfim, a gente entende melhor de miocinas, de fatores neurotróficos musculares, da imunidade gerida pelo músculo, enfim, uma série de coisas estão surgindo que eventualmente abram perspectivas futuras. Então, eu gostaria de perguntar para os três, na opinião de vocês, qual a nossa capacidade atual, real, de controlar a perda de massa muscular enquanto o paciente está na UTI? Não é pós-UTI, na UTI. Quer Eu começar, vou Rodrigo? ter quanto tempo a resposta? A resposta rápida, Ricardo. Concisa. Nenhuma possibilidade de controlar isso. Aí sim, eu vou controlando você, pode deixar. A minha resposta é curta, não há nenhuma possibilidade de controlar isso hoje em dia. Zero. Na minha Zero. opinião, vejo o músculo derreter. Que é isso que eu tenho que ser a primeira coisa, UTI é UTI, né? Então, estamos falando de paciente grave, não pacientes que vão para UTI para monitorização, uma monitorização habitual, ou até uma terapia intensiva extensiva, que as enfermeiras e as equipes vão lidando com o paciente e o paciente não recebe a agressão do tratamento, né, da doença do tratamento. John Marshall falava, a doença crítica é uma doença iatrogênica. A nutrição enteral é iatrogênica, o que nós fazemos na UTI, no paciente grave, sempre vai ser iatrogênico, pela modificação que existe. Outro dia o Sérgio falou, você falou em alostase, até que, enfim, você falou em alostase, né? Mas a gente não tem como controlar isso, ainda não tem. Então, quem vem da época da primeira geração de intensivistas, eu me considero assim, a segunda geração de intensivistas, nós vimos muito progresso na UTI, muito progresso, muita coisa. E não só na cabeça de quem estava pensando inicialmente, na cabeça de quem sofreu tudo que se passou na UTI, de fazer sangria, as coisas muito que a gente fazia sangria em DPOC quando o hematócrito estava acima de 50. E outras coisas mais. E a gente vê hoje um mundo muito bacana, com muitas possibilidades, e finalmente o músculo entrou. Então, é bom, essa discussão é positiva, mas a gente não tem nada a oferecer que nós possamos controlar e depois medir, naquele curto período que o paciente está muito grave mesmo, muito grave. Então, essa é a Certo. resposta. Você concorda com o Ricardo? Acho que você está com o seu microfone mudo. Opa, eu concordo com o Ricardo, mas eu queria colocar só uma vírgula, né? Aí talvez a gente comece a discutir, abrir, né? Ele foi muito feliz, né, o Ricardo, quando ele falou que nós, nos últimos 50 anos, vou botar assim, de UTI, e sobremaneira, nos últimos 10 ou 15 anos, a gente fez um salto tecnológico no atendimento do doente grave. E a gente melhorou em várias frentes, incluindo terapia nutricional, né? Mas a gente não consegue realmente mitigar completamente ou reverter o catabolismo, porque isso aí é uma resposta fisiológica. Mas, Ricardo, eu acho que a gente aprendeu a não, ou a gente está aprendendo agora, nos últimos anos, a não atrapalhar. Porque muitos das nossas condutas ainda, eu acho que a gente usava e enchia a boca para falar, né, Ricardo? E nós fazíamos isso, eu fazia isso. Não, a gente baseia a nossa terapia nutricional numa oferta proteica vigorosa, que é o que interessa para o doente crítico, e a gente atinge 2 gramas quilo dia em 3, 4 dias. E a gente não faz mais isso, em absoluto, porque isso está na contramão da ciência hoje, né? Pelo menos eu acho. Eu acredito que a gente, na medida em que a gente está aprendendo mais e está evoluindo sobre genética e epigenética, acho que nas próximas 3 ou 4, 3 décadas, a gente consiga interferir nisso. Mas hoje a gente não consegue, com o que a gente tem na mão. Então, a pergunta agora é para você. Se você concorda com o Sérgio e com o Ricardo, a nossa atitude, então, será sentar e olhar? Não foi o que eu disse, tá? Não, tudo bem. Eu só perguntei para o Rodrigo. Se a gente tem um panorama tão negativo em relação ao músculo hoje em dia, o que a gente faz ao entrar no UTI com o nosso paciente? Sentamos e olhamos para ele?
Não, o panorama Eu não é, acho, desculpe, o panorama não é negativo. Vai, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. eu acho que quando a gente pensa na questão muscular, assim, é importante a gente entender que nem tudo que vale para um paciente saudável vale para o paciente crítico, né? E eu achei que durante muito tempo a gente tentou fazer uma translação de tudo que a gente sabia para o músculo saudável, para o músculo doente, né? A gente sabe que esse paciente, ele não só degrada mais, mas ele sintetiza menos proteína e os mecanismos de reparo, né, estão danificados. Eu concordo com o Ricardo que modular essa resposta inflamatória, corrigir problemas relacionados à síntese proteica, ou à degradação, ou à correção de processos da autofagia, não é algo que a gente saiba ainda lidar com isso. Mas concordo com o Loss também que impedir o dano é algo que a gente vem aprendendo mais, né? E tenho dúvidas o quanto esse aprender com dano está na literatura só ou se a gente está fazendo no nosso dia a dia na UTI, né? Então, o quanto ainda a gente poupa corticoide, o quanto a gente ceda adequadamente para minimizar tempo de ventilação mecânica, o quanto a mobilização ela é feita de forma adequada, o quanto que essa oferta proteica ela é entregue à luz dos conhecimentos atuais, da forma como a gente entende que ela deve ser entregue, né? Então, acho que tem pontos ainda que a gente não vai sentar e olhar. Tem questões que a gente precisa de gerenciar, monitorar, trabalhar em equipe, né? Eu acho que uma coisa é o que acontece na literatura, nas UTIs de ponta, mas a gente está falando aí de um mar de Brasil, onde os cuidados em terapia intensiva, eles podem ser otimizados e eu acho que a gente pode minimizar essa perda de massa muscular com outras ferramentas que a gente já sabe que tem uma efetividade modesta, mas que podem não promover uma lesão adicional, né? Então, hoje, na realidade, só um lembrete a vocês que estão nos assistindo, que vocês podem fazer pergunta a qualquer hora. A gente vai recebendo essas perguntas no chat e aí a gente vai colocando as perguntas para os nossos debatedores responderem, tá? Então, vocês têm uma participação ativíssima. Eu só estou fazendo algumas perguntas para estruturar um pouco o assunto, mas vocês estão absolutamente livres e seria uma coisa muito boa que vocês realmente perguntassem também e participassem ativamente disso. Hoje a gente tem algumas coisas que a gente utiliza na tentativa de preservar ou de minimizar a perda de massa muscular. Carga proteica, exercício físico, eventualmente alguns adjuvantes, eventualmente alguns anabolizantes. Mas começando primeiro, vou começar com você, Ricardo, porque você é um cara que já falava disso há muito tempo atrás, sobre o papel da proteína e como a gente deveria usar, ou pelo menos poderia usar essa proteína de forma menos agressiva no paciente de UTI. Eu lembro que você me disse que uma vez uma frase sua, essa história da proteína no céu é o limite, está errado. As coisas não estão, a conta não fecha nessa história. Então, quero que você diga para a gente qual a importância que você acha que a proteína tem nesse universo todo e como você usa a proteína no seu doente enquanto ele está dentro da terapia intensiva. Ah, eu acho assim, nós como intensivistas, nós temos o primeiro dever de ressuscitar o paciente, depois controlar a disfunção orgânica e tentar, de alguma maneira, chegar ao diagnóstico. Então, para nós trabalharmos terapia nutricional, nós temos que ter o diagnóstico. Eu tive isso do Lameu durante muitos anos, sem diagnóstico, sem nutrição. Mas, de qualquer maneira, quando se oferece isso, é difícil saber para onde o nutriente vai. Onde é que ele vai escolher? Ele não vai escolher o músculo, ele vai escolher qualquer tecido. O Nicholas Deutz, depois de último ESPEN, depois de 30 minutos ou 35 minutos falando da experiência dele de mais de 3 décadas, termina a conferência dizendo: eu não sei ainda dizer para vocês como é que a proteína atua, né? Qual é assim, o que nós vamos fazer com ela? Devemos fazer porque existe fisiologia, a gente sabe a resposta orgânica, agressão e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu divido em períodos, né? Eu tento estabelecer períodos. Tem um período, que é o período inicial, onde existe um catabolismo, onde existe uma prevalência de inflamação, onde, habitualmente, nós fizemos isso muito tempo na UTI, década de 85 para 95, balanço nitrogenado de todo mundo. E a gente ficava correndo atrás do balanço nitrogenado. Com calorimetria, com tudo, Eduardo Rocha lá, a gente fazendo muita coisa, Valério também estava lá naquela época, a gente é impressionado com isso. Então, eu me lembro da gente correr atrás do metabolismo. E a coisa que a gente fazia também, às vezes, correndo atrás de líquidos, de paciente bom, paciente encharcado, paciente com volume, hoje não é mais.
Então, eu divido por fase. A primeira fase eu procuro não dar muita proteína, eu vejo se esse paciente está grave, sintomas, sinais clínicos, como é que ele está de droga vasoativa, sedação, ventilação. Eu digo, você vai para UTI, você tem que entender de paciente intensivo, paciente grave. Porque ali a terapia intensiva entra onde todo mundo tem dificuldade. Eu duvido quem ventila um paciente, quem faz o suporte, nós temos suporte, tem que entender isso, nós somos de suporte, uma ventilação mecânica, diálise, suporte hemodinâmico para o paciente, todo mundo tem dificuldade, a vida não é fácil para ninguém. Qual é a pressão arterial normal? Qual é a pressão que você deve manter no paciente grave? Se ele tem trauma de crânio, se ele tem uma hemorragia, se ele tem uma infecção. Como é que você mede a perfusão? Nós estamos com os mesmos problemas dos outros na primeira semana. Então, procure ser conservador. O que você vai fazer? Vai dar uma carga de proteína de 1,3, que é o que recomenda a Sociedade Europeia. Eu estou com eles. Aí pega uma... Ah, mas e se for? Eu só não tenho e se for. Porque se for, tem muita coisa que você vai sair correndo, não vai fazer nada. Se for idoso, se for renal crônico, se for não sei o que mais, claro, você vai ter que modular isso, mas tem que ser conservador. Depois procurar saber quando ele sai dessa fase. O John Mechanic falava isso, e eu uso o que ele falava, né? Fase inicial de agressão aguda, agudo crítico, depois tem o agudo crônico ou crônico, crítico crônico, e depois tem o crônico persistente. Então, procuro olhar para essas 3 fases, vendo também hoje inflamação. Acho que nós temos a PCR, nós estamos medindo interleucina lá nos pacientes que a gente pode medir para juntar com a PCR mais albumina, para ver se esse paciente está modificando o seu perfil metabólico, usando as ferramentas que tem. Eu acho que bom que houve na nossa vida foi ver esse crescimento todo e poder saber que a gente conta com ferramentas melhores que nos dão uma visão melhor. A gente não trabalha tanto na incerteza. Se aquilo deu uma abrandada, aí vai aumentar um pouco a proteína. Por quê? O paciente vai, as células, eu uso o ângulo de fase da bioimpedância, estou vendo que uma célula tá ruim para burro, o ângulo de fase está lá no pé, a reactância também está lá embaixo, a resistência está lá embaixo, a reactância está lá embaixo, o paciente está todo ruim do ponto de vista celular, eu não vou fazer nada, eu vou ficar conservador. Como você começou a melhorar, mas aí você tem que juntar peças. Você vai juntando pecinhas, como diz, sinais e sintomas, exames complementares, agora está melhorando. Aí você vai aumentando a carga proteica. E hoje uso a ureia creatinina, a relação ureia-creatinina, a velha relação ureia-creatinina, está subindo ureia. Você não encontrou nada para subir a ureia, está dando proteína, 1,3, 1,5, se animou, você vai ter que segurar o freio. Tem pacientes que são intolerantes à proteína e a gente não sabe direito. Então, eu vou aumentando e conforme ele vai tendo atividade física, eu vou tentando fazer ele chegar até 1 grama, 1,5. Agora temos um paciente lá muito ruim, cirurgia gastrointestinal e tudo, obeso. Vamos tentar botar 2 gramas de proteína para ver o que acontece. Mas você bota e tenta ver se isso está trazendo alguma alteração metabólica. Benefício funcional é difícil, né? Mas tem lá fisioterapia trabalhando, a gente vai acompanhando. Então, procuro ver essas fases e acompanhar a proteína nessas fases e soltando um pouquinho a corda para chegar de 1,3 a 1,5 e ficar ali. E botar o cara para atividade, fazer parte da fisioterapia. Vamos sair da cama, saiu da cama, o que está fazendo? A gente usa a classificação de fragilidade, usa o Bartel, vai vendo o que dá para fazer com essas pecinhas que a gente vai pegando da UTI. E com muita calma com a doença grave, muita calma, sabe? E hoje tem muita invasão, tem muita gente junto, chega no leito, tem 7, 8 pessoas, não sei quantas bombas ligadas, mesmo de ar. Então, é um cenário muito difícil para todo mundo, vai ser diferente para nós, não. Não tem ali nenhuma alegria, não. Certo. Você faz um slow ramp-up para proteína no seu paciente de UTI? E como é que você realmente identifica em termos práticos, na prática clínica diária, que o seu paciente já está apto a receber mais proteína? Porque eu não acredito no paciente em calendário, que a partir do 3º dia você dá 100% do que ele precisa, porque isso não existe, né? Então, a gente tem que sentir, como o Ricardo falou, como é que esse paciente está e o momento de intervir desse jeito ou daquele jeito. Eu queria saber, na sua prática clínica diária, se você faz o slow ramp-up começando com doses bem pequenininhas de proteína, e como é que você identifica no seu paciente o momento ideal para você poder forçar um pouco mais a carga proteica. Hoje, no nosso round, lá no Hospital de Clínicas, né, a gente faz a rotina de manhã lá e eu toco a nutrologia dentro da UTI junto, né? E terapia intensiva como um todo.
E os residentes, eles brincam comigo, né? E hoje o nosso residente brincou comigo assim e falou: Ah, tu tem tuas manias e a gente pegou as tuas manias, né? Então a gente começa com um cheirinho de proteína e para facilitar do ponto de vista matemático, para facilitar para eles também, e eu já vou dizer que isso também está condicionado à percepção que nós temos da tolerância. Aquela história do Ricardo Rosenfeld, a gente está vendo direto lá no Clínicas, que é a relação ureia-creatinina. A gente está dando muita importância para isso. Mas a gente começa com uma dose bem pequenininha e a minha meta, eu tenho que seguir mais ou menos o que o ProteInvent determinou. Então, em D4, eu quero chegar em 16 calorias. Por quê? Porque o primeiro dia é 4, o segundo dia é 8, o terceiro dia é 12, e o quarto dia, desculpa, 4, 8, 12, 16 no quarto dia. E eu dou 0,3, 0,6, 0,9, ou seja, em D3, segundo o ProteInvent, eu estou bem em D3 com 0,9 de proteína. E se ele tolerou, se ele não piorou clinicamente, como eu concordo inteiramente com o Ricardo Rosenfeld. Se o paciente ele está mostrando para mim que a dose de vasopressor está diminuindo, que a acidose está melhor, que a perfusão melhorou, que o tempo de enchimento capilar está ficando adequado, já é adequado, que a acidemia está se resolvendo ou está resolvendo. Eu tenho muita confiança para continuar no meu ritmo, mas eu não saio dele. 0,3, 0,6, 0,9 e 1,2 no quarto dia. Aí eu reviso tudo. Para Ricardo, aqueles uma pacientes coisa. que estão realmente melhores, para aqueles pacientes que é a segunda pergunta, né, que para mim isso aí vale um prêmio Nobel, né? Será que eu posso abrir um pouquinho mais a bomba de infusão e dar um pouquinho mais de proteína e caloria? A gente olha e tenta pegar o conjunto da obra. Eu tento fazer isso, né? Eu queria ter um reloginho que me mostrasse assim na beira de leito, ó, tu tá no verde, tu pode continuar avançando em direção à tua meta original. E a minha meta, então, para o 7º dia continua sendo modesta, mas eu tento soltar um pouquinho as rédeas. E eu tento chegar, então, nesse D4 até D7 a 1,5, exatamente como, ou muito parecido como o Rosenfeld falou, né? E a cultura tem que mudar na instituição. Algumas pessoas já compraram e outras não. Então ela fala, 1,5 é muito pouco, Loss. Nós temos que chegar a 2, esse paciente é muito catabólico. Eu falei, mas a gente vai ter que ter certeza que a relação ureia-creatinina não aumenta. Às vezes a gente dosa amônia nesses pacientes, para ver se não está fazendo hiperamoniemia, né? E sem nenhum outro motivo. E aí a gente vai tocando com o que a gente tem disponível. Avaliação de, digamos, substitutivo, digamos, de leituras de fluxo, a partir de avaliações de parâmetros metabólicos, como diferença arterial venosa de PCO2, né, para tentar entender se o paciente ele ainda está em estase, se ele é fluido responsivo, a gente coloca eco junto, imagem, né, e avaliação clínica como um todo. Ou seja, um Sempre mosaico. tocando. Sempre tocando o paciente. Perfusão, Rodrigo, porque a gente tem uma publicação lá no Clínicas, que envolveu a nossa Nutri, lá, o Ellen, que a gente acredita muito naquilo, né? Que é ver o Moulton Score. O paciente tem moteamento e está ficando circunscrita dentro do joelho e desaparece, esse paciente está indo bem. Ele não está, e aí tu não está quanto tempo? Em 6 a 12 horas ele tem que melhorar, né? 6 a 12 horas, não são dias, né? Esse paciente não melhora, ele não está indo bem, eu não aumento nada. E reviso todas as minhas outras medidas, né? Rodrigo, nós Te vimos então, respondi? sim, sim, com certeza, que todos nós temos aí as nossas pecinhas para juntar. O Ricardo tem umas pecinhas mais legais do que as minhas, que ele faz interleucina 6, acho que isso é bem legal. É. Mas eu vou perguntar para você duas coisas, Rodrigo. Você é um nefro eminente. E aí, na realidade, ainda existe uma confusão muito grande do que fazer com a carga proteica no paciente renal agudo, catabólico, na UTI, sem diálise. Dou mais proteína, como se mandava antes, dou menos proteína, como se manda agora. Ou seja, os deuses estão mudando, os sermões estão mudando. O que eu faço na minha UTI? E depois disso, eu quero que você me pergunte, você me responda o seguinte:
o que você gostaria de ter para poder melhorar a performance muscular de um paciente na UTI dos sonhos? Paulo, antes de responder a primeira, só falando dessas pecinhas aí do Sérgio falou, até para a gente fazer essa rampa, eu acho que a gente tem dificuldade hoje com os. Tu tem pecinhas aí, Rodrigo? Oi? Tu tem muitas pecinhas aí? Ah, Tu tem muitas pecinhas sabe uma aí? pecinha básica que eu acho que a gente tem tido bastante dificuldade? É a própria formulação das dietas interais, porque assim, a literatura mudou, mas a gente continua tendo dieta hipercalórica e hiperproteica como a maioria das dietas do mercado, né? E a gente tem pouca dieta de partida hipocalórica, hipoproteica, com volume pequeno. Então, acho que a indústria ela precisa caminhar também, dando mais pecinhas para a gente poder trabalhar essa rampa de proteína com mais facilidade, né? Porque eu acho que a chance da gente errar nessa rampa de proteína com os produtos hoje do mercado, é grande, né? Sobre a tua pergunta sobre a parte renal, né? É curioso como sempre teve um mantra, né, há algum tempo, né? Não restringir proteína, né? Só que as pessoas liam esse não restringir proteína como se pudessem fazer 2 gramas por quilo de proteína para todo mundo, né? Então, quando a gente fala em não restringir, é não limitar a 0,6, 0,8 gramas por quilo, como a gente fazia para os pacientes com doença renal crônica. E aí a gente pegou essa frase e transformou como se o oposto fosse verdadeiro, né? Eu posso fazer proteína à vontade para o paciente com doença renal crônica, ou doença renal crônica agudizada, ou injúria renal aguda, né? E é importante entender que os últimos estudos publicados, eles não apontam que a oferta proteica em si, ela prejudica os desfechos renais propriamente dito, né? Os desfechos renais, eles continuam preservados. Então, a gente sabe que ofertando mais proteína, eu gero mais hiperfiltração. Então, pode ser que o paciente urine mais, pode ser que o clearance de creatina dele até caia um pouco. Os estudos não apontam piora na recuperação da função renal, maior incidência de diálise ou não. Isso não vem sendo apontado. Mas os pacientes com injúria renal, que são os pacientes mais graves, são os pacientes que, do ponto de vista de mortalidade, eles estão evoluindo pior quando a gente oferta proteína de forma indiscriminada. Então, parece que esse desfecho não está relacionado exatamente a desfechos próprios da sobrevida renal, né? São desfechos sistêmicos. O paciente renal, por ser o paciente mais grave, no geral, mais inflamado, é um paciente que ele recebe a oferta proteica alta e não consegue, a partir disso, manejar isso de uma forma adequada, gerando desfechos ruins. Então, do ponto de vista renal, eu acho que a gente tem que ter ainda mais parcimônia nesses pacientes. Então, a oferta proteica é uma oferta proteica mais balanceada, mais moderada, né? Nessa faixa aí de 1,2, né? 1,3 no máximo, né? E a gente só vai aventurar ofertas proteicas mais altas se esse paciente fizer diálise, em especial uma diálise que é contínua, uma diálise de longa duração, né? Senão, não faz muito sentido a gente aventurar aí nessas ofertas proteicas mais altas, entendendo também que é uma fase aguda, como o Ricardo falou, essa fase da injúria renal aguda em diálise é um paciente ainda muito grave, então é um paciente que não está apto a receber isso tudo, sabe? Rodrigo, você se preocupa mais com a carga proteica de um paciente crônico, quer dizer, renal crônico, que agudiza dentro da UTI e que existe a possibilidade, eventualmente, de uma carga proteica maior, lesar mais néfron e, eventualmente, empurrar o cara que não é dialítico por uma diálise ser constante? Quer dizer, Eu acho cronicamente? que não, Paulo. Hoje mesmo para doença renal crônica, é assim, o dano que a oferta proteica alta faz a longo prazo é um efeito muito crônico, né? A gente não tem assim, essa carga proteica aguda, ela não vai promover um dano a longo prazo, né? O dano relacionado à hiperfiltração proteica é um dano que precisa meses, anos a acontecer, né? Então, eu não acho que eu trato diferente um paciente que ele tem doença renal crônica, agudizado, de um paciente que faz IRA. Eu não vejo que há tanta diferença. Eu acho que essa diferença ela fica maior na fase de recuperação da função renal, né? No geral, os pacientes com IRA, eles têm uma chance melhor de recuperar. Os pacientes com doença renal crônica, eles vão ter uma lesão adicional, né? Uma lesão residual de forma mais frequente. E aí, às vezes, eu tenho mais dificuldade, assim, para pisar no acelerador da proteína nesse paciente com doença renal crônica na reabilitação. Aí, talvez é um paciente que eu vou com menos sede ao pote, né? Isso, a UTI dos sonhos. O que você acha que faltaria para você para poder
conseguir uma melhor performance muscular? O que te ajudaria, pelo menos, a isso? Nossa, Paulo, eu acho que todo mundo fala tanto em coisa, né, de tecnologia, que a gente vai precisar de medir o músculo de todo mundo, que a gente vai precisar de um monte de biomarcador, é, que a gente pode ter droga aí para atuar na inflamação, atuar em miostatina, em alguma via catabólica, em mitocôndria, corrigir disfunção mitocondrial. Mas eu acho que tem muita coisa sendo fosforilada aí, mas eu acho que o sonho é fazer o básico, que eu acho que nem o básico a gente está fazendo aí no nosso dia a dia, né? Eu acho quantas visitas à beira-leito aí que essa oferta proteica não é discutida com a nutricionista, a gente não avalia a sedação bem feito, o paciente não tem condição de ser mobilizado, porque não tem pessoas para mobilizar ou equipamentos, né? Para dar um pouco de conforto para as pessoas. Então, acho que eu sonharia um pouquinho mais pé no chão. Eu queria que a minha UTI pudesse ter a quantidade de pessoas adequada para poder mobilizar esse paciente, que os protocolos de controle glicêmico eles funcionassem de uma forma rotineira, sem muitos problemas, que tivesse um cuidado maior na revisão das prescrições. Eu acho que eu já estaria muito contente se o beabá do dia a dia fosse feito de uma forma mais uniforme, sabe? Que é o que eu não vejo em todos os lugares que eu passo, né? Quando a gente anda muito de um hospital para outro, a gente vê que isso não é uniforme, né? Na nossa realidade. Ricardo, você acha que te ajuda? Você tem interleucina 6, que eu acho uma coisa boa. Você usa uma assinatura metabólica, que é a relação ureia-creatinina. Você acha que seria interessante se você pudesse ter o perfil hormonal do paciente em diversas fases da UTI, a celularidade da resposta inflamatória e a dosagem de outros mediadores inflamatórios para te ajudar a determinar em que ponto da resposta inflamatória esse paciente está? Tá Você está mutado. com o microfone mutado, Ricardo. Eu vou juntar isso com a pergunta da UTI dos sonhos, né? Porque a UTI dos sonhos tem que estar no país dos sonhos, com as pessoas dos sonhos. Nós não podemos ter tudo isso porque a gente não tem capacidade laborativa, intelectual e social. Então, quanto mais coisas você acrescentar, mais é necessário pensar, mais lógica ter e também mais humanidade. A gente já teve, na época da UTI, de pedir tudo, né? É, Hoje também os hospitais são unidades de negócio, então você não tem como pedir tudo. A interleucina a gente está pedindo para quem paga. Quem não paga, a gente não faz. Então, a gente está fazendo por conveniência. Então, quando você fala isso, eu gostaria que os métodos à beira-leito de composição corporal pudessem ter uma precisão maior. Nós estudássemos melhor eles. Tanto o ultrassom que vieram à beira-leito, que a UTI é feita à beira-leito, né? Que a gente está vendo hoje algumas vezes é o médico sair da beira-leito, não por culpa do médico, não, por culpa do sistema que está sendo montado, se é bom para o lado, é ruim para o outro, não estamos aqui para discutir isso. Mas quando a gente pega ultrassom e pega uma impedância, onde todos têm suas coisas boas, suas coisas ruins, não tem uma coisa boa só, você chegou na beira do paciente, você está ali, né, com aquilo que você quer ver melhorar, é que nem o eco. Pô, quando o eco chegou, que a gente começou a ver o coração na UTI, o cara vem e faz fração de ejeção, é cavo e não sei o que mais. E um dia disseram assim, um dia o eco vai estar lá no monitor. E não botaram ainda no monitor para a gente ver bota puta, bota na hora, ver o coração, aquela coisa. Mas a gente já tem PAM, já tem pressão arterial invasiva dando avaliação de débito cardíaco, volume, variação de volume sistólico, resistência vascular indexada. A gente fazia tudo isso à mão, você lembra? E quem tinha calculadora HP era o máximo, sabia lidar. Mas hoje o que nós temos que fazer? Trazer esses métodos à beira-leito para nos dar informação daquela estrutura onde a gente tem que proteger. O que nós temos de músculo que funciona e que vai ser utilizado como reserva de proteína, que nessas fases agudas é o que interessa, apesar de eu ver com calorimetria, paciente com consciência respiratória nem baixo. Esse sujeito está usando gordura. Pelo menos consciência respiratória pode me enganar, mas não engana sempre. A beira-leito, com ultrassom ou uma aparelho de bioimpedância, se nós pudermos estudar mais, ter mais dados, mais informação, juntar tudo isso, ver o que está acontecendo com dados, sabe? Nós temos que ter dados.
Então, isso foi muito bom. Isso fez com que quem trabalhasse com nutrição ganhasse uma importância. Eu digo que você tem que ter um aparelhinho para chamar de seu, dentro da UTI hoje em dia, né? O Rodrigo chega com uma baita máquina, ele chega a sucesso total, né? Com a máquina de diálise, seja lá o que for. Quem trabalha com ventilação mecânica tem aquele troço que todo mundo abençoa, o respirador, ventilador, desculpa. E a gente tem o nosso ultrassom, agora tem um trabalho de ultrassom feito por uma doutoranda da FRJ, a Aline. Então, nós estamos vendo com ela o que ele está aprendendo, ela fez em nós, está fazendo o paciente. A empresa, a Mindray, posso falar, nos disponibilizou um aparelho. Então, isso aqui é importante, você pedir, você lutar por isso, lutar para ter um aparelho de bioimpedância, poder ter as medidas e ter as suas conclusões e trazer os seus conhecimentos para que todo mundo veja num congresso. Se você tiver possibilidade de publicar, publica, né? É muito difícil publicar um artigo, mas às vezes dá para fazer alguma coisa sabendo que vai trazer informação para todo mundo. Então, eu acho hoje que eu não queria tudo isso aí, não. Eu queria algo que me medisse uma massa muscular com todos os defeitos que tem, mesmo a tomografia, para paciente grave. A gente está no meio do mato ali, sabe, com uma lanterna e um facão, tentando achar alguma coisa para comer. Mas se a gente tiver uma boa lanterna, um bom facão, né, porque é um chapéu para se proteger, ficar protegido de todas as peçonhas que tem dentro da UTI, de sepse, de resposta metabólica. A gente vê as pessoas infundirem propofol hoje ainda com uma quantidade muito grande, darem volume acima do necessário, o intestino fica inchado, o paciente fica demasiado, a gente começa a dizer que a bioimpedância não funciona. Mas ele não funciona. Porque há 40 anos atrás falaram que a bioimpedância pode ser feita em paciente com edema. Bom, mas isso foi 40 anos atrás. E não se tem estudos em pacientes graves suficientes para a gente dizer que não funciona. É muito difícil dizer uma coisa não funciona. Coisas voltam, né? A gente tem que cuidar. Hoje você mete o pau, amanhã está todo mundo dizendo que você está falando bobagem. Então, estudar, isso foi muito bom, né? Eu digo assim, mas tem que ter experiência tem que ter, hoje falam literacia, né? Literacia em composição corporal, em resposta orgânica, né? Você tem que discutir com a sua equipe, com os outros, tem que divulgar o método, para que os outros também te ajudem a fazer a crítica, né? Dentro da UTI mesmo, você poder mostrar o que você traz. Então, eu gostaria de métodos à beira-leito, se eu pudesse ouvir uma vez uma aparelho de glutamina. Poxa, na época da glutamina, pô, o glutaminômetro, todo mundo queria um desses, né? Pode ser. Hoje, com uma glicose, um aparelho de glicose de boa qualidade, você consegue controlar uma glicemia com uma bomba de infusão por seringa, sabe? Com o pessoal do lado vendo e corrigindo na hora o problema. São coisas que estão à beira-leito, né? E isso foi muito importante para a gente mudar o olhar. O músculo só está mudando porque a gente está conseguindo olhar ele. Senão o Zudim Putuquiari não está publicando, não sei quem mais não estava falando, sabe? E as pessoas não estavam se importando pelo músculo. Você não vê? É que nem intestino. O dia que a gente chegar melhor o intestino, não tiver que levar ele para uma tomografia, vai dizer, viu como estava cheio de água? Viu como as calças estavam dessa largura? Não vai tolerar dieta enteral, nunca. Mas tem que levar o A sujeito gente, para a tomografia para fazer isso. Ricardo, chegou agora uma pergunta do João Vilney. Aí, Vilney, não sabia que você estava aí. Um prazer ter você aqui conosco. Sérgio, você quer responder essa pergunta? Como é que você monitora a tolerância dos seus pacientes à carga proteica que você está dando? Eu acho que quando o Vilney postou a pergunta dele, a gente estava começando a tocar nesse assunto. Tu perguntou isso para mim e um pouquinho antes para o Ricardo também, né? Então, só para frisar, e acho que é importante a gente repetir isso, que primeiro eu tenho que ter o paciente melhorando, e eu vou saber que ele está melhorando como? Usando todos os elementos que estão disponíveis para mim. A minha percepção clínica, meu exame clínico, as minhas ferramentas de suporte, isso inclui exames de laboratório, próprio ultrassom e eventualmente tomografia. Quando eu tenho pacientes que estão melhores clinicamente, que marcadores metabólicos estão melhores, que marcadores de perfusão estão melhores, e eu tenho uma tolerância mecânica à terapia nutricional, uma tolerância metabólica, e especialmente uma coisa que a gente dá muita importância, como eu disse antes, estou repetindo para frisar, a gente está olhando muito para a relação ureia-creatinina, tá? Bom, esse paciente está tolerando a minha terapia nutricional, está tolerando não só a carga de proteína, como a carga de caloria como um todo.
E eu tento contextualizar com o momento que ele está evoluindo na UTI. Acho que a gente aprendeu hoje que a terapia intensiva, ela tem, dentro da primeira semana, vários momentos. Ela tem um momento hiperagudo, um momento agudo, um momento já em que ele está, digamos, desfazendo toda essa, esse ajustamento metabólico, em que ele é uma usina nuclear para produzir energia, né? Para Deixa eu perguntar tentar... uma coisa para vocês três, para responder para mim, sim ou não? Você usa balanço nitrogenado? Não, muito pouco, Ricardo, muito pouco. sim ou não? Não, Rodrigo? eu usei muito. E eu uso de vez em quando, mas eu vejo que não, ninguém dá É que é bola. muito sujeito a erro, eu acho. Não, Rodrigo? não. Eu uso muito porque eu tenho uma unidade de queimados no hospital, né? Então, eu uso muito no Na decorrer da unidade de queimada. queimado, você não tem um balanço meio distorcido pela grande exudação proteica das feridas? Tem, mas tem conta para isso, né? Conta estimada, mas não é medida, mas tem estudo Rodrigo, avaliando. Tipo assim, olha só, quer ver uma aproveitou? coisa? Deixa eu falar assim uma coisa. Quando você pega o Rodrigo, por exemplo, que faz balanço nitrogenado, que vai avaliar isso, a beira-leito, o quadro, que vai usar aquilo e vai avaliar, vai analisar. Eu digo, às vezes, é melhor você ter um número do que você não ter nenhum. Né? Eu fiz muito tempo isso com balanço nitrogenado. Né? Às vezes eu boto calorímetro, não precisa botar o calorímetro, que esse taxa metabólica que você bota, eu vou ter um número. A pressão abdominal, vai medir para que está normal a barriga dele. Pô, você está dizendo que está normal, você sabe que está normal olhando assim? Mede, eu quero ver. Aí vai dar um número normal, tá ótimo, deixa lá. Então, isso, assim, eu não jogo fora o balanço nitrogenado. Mas eu digo, para mim, a minha população não é de muita utilidade. Alguns pacientes cirúrgicos talvez pudesse pedir, mas aí você pede, ninguém colhe, você vai correr atrás. É o que eu digo, nós precisamos no nosso país para a UTI dos sonhos, que as pessoas sejam comprometidas, né? Saiam do negócio, né? Saiam daquela coisa, eu trabalho no hospital. Eu vim, vai e volta, isso aqui você está deixando aí. Qual é a sua colaboração? Quanto você tem de compromisso com o dado, compromisso com a medida, compromisso com a informação, né? Para todos, né? E não Exato. só para. Você sabe que eu uso Ricardo, balanço nitrogenado, não muito frequentemente, mas uso, até que um número razoável de pacientes, para você me orientar um pouco, se na realidade o paciente está tolerando a carga proteica ou não, porque às vezes somente a carga proteica você piora a perda proteica urinária, ou seja, o cara não Por está causa da incorporando, ureagênese. né? é que desculpa, Ricardo, é que eu vou reproduzir uma frase do João Vilney, que está nos ouvindo aí. O João Vilney é um grande frasista, né? O balanço nitrogenado é uma ideia brilhante de execução muito difícil, tá? Porque tu está muito sujeito a erro de coleta, problema de coleta e muita inferência subjetiva da perda. Eu vou acrescentar mais 3, mais 2, mais 4. Ah, isso. Então, isso aí isso me frustra um pouco com o método, mas eventualmente, Paulo, eventualmente eu uso. Pouco, muito pouco, mas É como muito menos diz o do que o Ricardo, né? Rodrigo. Mas é muito comum, só com perda urinária já vem negativo. Você não precisa nem de adicionar as perdas insensíveis, as fecais. No queimado já vem negativo só com perda urinária. O catabolismo é Uhum. muito grande, né? Nós fizemos com Que as pancreas. outras em sub ou superestimadas já vem negativo só pela urinária. Rodrigo, aproveitando você que estava falando, a longevidade hoje é um bônus, né? E a gente tem cada vez mais doentes muito idosos na UTI, acima de 80, acima de 90, doentes com 100 anos. A sua conduta muda em relação a tudo que nós falamos. Quando você está tendo à sua frente um paciente de 90 anos, em que tem um equilíbrio extremamente delicado, em que as reservas funcionais estão praticamente todas esgotadas, e o que beneficia uma coisa geralmente prejudica a outra, ou seja, a sua conduta clínica muda, ou o seu Muda, cuidado muda. muda. Muda e deve mudar, infelizmente, sem muita evidência. Tem o Hans Flatten, norueguês, e o Bertrand Guidé, francês, estudam muito o idoso na UTI. Tem muitas publicações, tem um livro, Very Old Patient, Very Old Critically Ill Patient, da Springer Verlag. Não se encontra muita coisa lá, diferente do que se faz normalmente, mas a gente tem que ter respeito pela idade, sabe? E saber que esse indivíduo já tem células envelhecidas. Aí eu faço uso de fase. Eu pego um idoso hoje e tenho trabalho publicado no Nutrition, onde o ângulo de fase
está menos de 3,29, eu já sei que a sobrevida dele vai ser bem menor. Esse paciente vai ter uma evolução muito pior. Então, algumas coisas a gente vai ter que fazer. Ah, mas o que que faz? Poxa, eu não vou dar. Eu pego pacientes que, idosos têm 800 calorias de taxa metabólica em repouso. Sabe? Se dá 3 gotas de enteral ou de parenteral, para tomar parenteral 1 litro, ele encharca. Então, mas a gente não tem como saber isso. Eu tenho pacientes que eu já dei 3.000 calorias na fase crônica, 3.000 calorias, 150 gramas de proteína, sujeito com 80 e tantos anos de idade. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu acho que os pacientes perdem a nutrição por radiação, não é possível. Onde é que vai aquele tóxico todo que eu estou dando? E na urina está normal, se não encontra aumento da ureia, não encontra nada. E você está dando, eu te juro por Deus que eu faço isso. Às vezes eu faço, o paciente está lá tranquilão, fase crônica, gastrostomia, traqueostomia, na cama, lá, pá.